Salve, salve, gente bamba! Estamos começando mais um Muita História para Sambar. Esse programa nosso aqui do Badauerge que eu adoro, e como o nome já sugere, é um bate-papo, a gente sempre recebe alguém do samba. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui batendo papo comigo com o Rogério Família, Rogerinho para os mais íntimos, que é compositor, instrumentista, cantor e membro fundador do Poeira Pura. Salve, salve, Rogério, bom te ter aqui, meu irmão. Alô, meu irmão, tudo certo? Boa tarde para você, boa tarde para geral aí que está com a gente aqui conectado, curtindo o nosso bate-papo. Vamos embora. É isso aí, vamos nessa, Rogério. Rogerinho, você nasceu num bairro muito tradicional do Rio de Janeiro, no que se diz a samba, né? Você é do Irajá, né? Terra de Ney Lopes, de Zeca Pagodinho, de Cláudio Camunguelo, de vários blocos do carnaval, enfim. Samba sempre foi muito presente no teu bairro. E eu queria que você falasse um pouquinho da tua formação, cara. Como é que você chegou no samba? Vem de família? Quais são suas referências? Assim? Como é que o samba chegou até você? Minha referência é completamente familiar, bicho. Completamente, assim. O samba, ele tá na minha casa antes de eu nascer. Eu lembro que minha mãe sempre falava que eu, com 2 anos, eu não sabia falar, mas já cantava todas as músicas do Partido em Cinco e do Jorge Ben. Então, então é isso, cara. Onde eu morava, que eu morava na Amarelinha de Irajá, fui criado lá. Então, 15 anos, nascimento, 1 ano, 2 anos, velório, casamento, separação, tudo era motivo para festa e toda a festa era motivo de samba. Sempre, sempre, sempre. Então, o samba ele tá comigo antes de eu nascer, eu já estava no samba, assim. Profissionalmente, não, mas no ambiente familiar, assim, de primeira experiência de vida mesmo, né? Faz parte da minha vida, assim, desde que eu me entendo por gente. E com quantos anos assim você foi pra rua, Rogerinho? Quando é que você começou a tocar mesmo? Nos bares? Onde é que começou isso aí? Pô, isso é uma história legal. Isso é uma história legal que tem que dividir em 2 pontos, porque minha vida profissional ela é bem peculiar, digamos assim, mas não chega a ser uma novidade. Eu sou militar de carreira, sou da Marinha. Eu entrei com 16 anos, em 93, né? Quando eu entrei para a Marinha, eu já tocava samba, já fazia uns pagode aqui, outros ali, mas já sabe, né? Moleque, já tá crescidão, adolescente, 15, 16 anos, hora de, né? Povo preto sabe que é assim, hora de começar a botar a cara na pista para conseguir mais uma moedinha para fortalecer o barraco, né? Não tem jeito, é o repertório da galera que nasce em favela, que nasce no subúrbio, a galera mais pobre, né? E a família não tem uma condição de bancar o estudo, nem tem condição de conseguir um emprego melhor, uma indicação bacana. Então, é isso. Cara na pista e vamos que vamos. Então, já estava nesse momento para mim, a partir dos 14 anos. A minha rapaziada e minha galera, já tinham começado a trabalhar, outros estavam começando, né? Então, tudo nisso. A gente estava já terminando o segundo grau, então emprego estava ali na nossa cara. Eu nunca olhei o samba assim como uma fonte de renda naquela época, até porque a gente não olhava nada como fonte de renda, né? A gente era muito moleque. Só que eu já fazia uns pagodes aqui, outros ali. Fiz um pagode na casa do meu primo Wagner Luiz, Waglow, meu parceiro. Acho que tirando meu irmão, meu parceiro de maior tempo no samba, assim. Meu irmão, Júnior, tá com Júnior, igual você, né? Nasceu comigo em casa, então, questões óbvias, ele está há mais tempo comigo, mas meu primo Wagner é onde eu tenho, assim, minha lembrança, a pessoa mais próxima de experiência de família, de samba, essas coisas assim. Então, ele está desde sempre comigo. Então, a gente, molecote ali, sei lá, com 14 anos, e eu cheguei a fazer 14 ou 15, já tocava um cavaquinho, fiz um samba na casa dele, sendo uma rapaziada muito fera lá da Vila Kennedy, chamada Grupo Delírio, né? Jordão, Júlio Preto, Alain, falecido, Andrezinho do Pandeiro, que está aí na pista,
Uma rapaziada que, quando eu cheguei, eles já estavam, né? Entendi. E aí... Mas eu acho que minha primeira moeda com samba talvez tenha sido numa festa que eu fui lá em Coelho da Rocha. Eu fui até com um amigo que me ensinou o cavaquinho, Ricardo Pagodinho, fera, assim, fera, lá do Amarelinho, é um pouco mais velho que eu, já tocava, então ficava atrás da rapaziada mais velha. Eu com 13, 12 anos, dava com a rapaziada de 16, 17, e ele já tocava, tirava uma onda. Tinha o Ricardo, tinha um primo dele, Anderson, Ricardo Cavaquinho, o Anderson tocava banjo, e eu ficava impressionado que o Anderson tirava todas as palhetadas do Arlindo Cruz, né? Já tinha aquelas gravações do Fundo de Quintal, estava no quarto, no quinto disco na época, se eu não me engano, e não, no sexto, no sétimo, né? Isso já é 86, 87, por aí. Né? Aí, pô, eu falei, pô, quero tocar isso, mas sem essa perspectiva de grana. Uhum. Aí, essa foi a primeira moeda. Eu fui numa festa com ele, peguei o cavaquinho, já fazia dó maior, primeira e segunda, né? Já enganava um pouquinho ali. Aí eu fiz uma festa, rapaziada, pô, Escurinho, pô, legal, maneiro. A gente tá montando um grupo aí, forma com a gente, pá, só que, pô, no Coelho da Rocha, longe pra cacete, tinha que falar com a minha mãe ainda, com meu pai, aquele esquema, mas eles me deram dinheiro na época, assim, né? Aí dali eu comecei a me ligar um pouquinho. Aí logo após, um ano depois, ou um pouco mais de um ano depois, eu entrei pra Marinha, mas já levando isso, já sabia tocar cavaquinho, já sabia as músicas, cheguei na Marinha, formação militar, mas sempre naquelas escapadas eu colava com a rapaziada, né, da bagunça, né, a rapaziada da capoeira, a rapaziada do samba. Então, a minha vida sempre foi essa. E aí, eu fui servir no navio da Marinha e viajei muitos países, viajei o Brasil praticamente todo, e sempre fazendo samba. Então, no navio, eu montei um grupo de samba. Na verdade, eu entrei num grupo de samba junto com uma rapaziada que já tinha lá, então tinha instrumento no navio. Então, o samba recorta toda a minha fase profissional inicial, e aí, mais para frente, ela ganha uma dimensão maior. E aí, nessa trajetória, eu conheci muita gente boa que me botou assim no caminho mesmo de fazer roda de samba, onde eu me consolido como pagodeiro, é o termo que eu gosto de usar. Pagodeiro no sentido de movimentar e organizar os pagodes da cidade. Eu comecei a fazer isso muito cedo. Quem me colocou nesse caminho foi o Marquinhos Oswaldo Cruz, meu padrinho, né, que é o idealizador do trem do samba, da Feira das Iabás. Então, ele me pegou pela mão, literalmente assim, pegou minha mão assim, Escurinho, toma o cavaquinho aqui, ali tu canta isso, aqui você canta aquilo, aqui não pode cantar isso, aqui pá. Para montar um pagode tem que ter uma rapaziada que faz isso. Ele me deu o beabá mesmo, né? Sempre muito rígido, né? Não. E aí, através dele, eu colhei com uma outra rapaziada da pesada, Ivan Milanês, Renatinho Partideiro, o Nico, que é fotógrafo, Ed Murphy, que é Ed Jesus, né? É ator, tá aí bombando. Então, uma rapaziada assim, bem mais velha que eu, que me colocou no caminho mesmo de ser o pagodeiro, o organizador de pagode, né? E daí para frente é aquilo que você já viu também algumas vezes, né? Organizando pagode, tocando, cantando, né? 1001 utilidades dentro do samba. É isso. O galo cantou e o sol nem levantou, o chapéu na cabeça e no peito, o amor, a vida segue, o que passou, passou, mas fica a lição que aprendemos com a dor. E nego vai pra maré, nego vai pra maré, nego vai pra maré, aí tá bonito, hein? E me lembrou a história de um sambista aí, um pouquinho conhecido, que também foi militar, foi da FAB, e largou o militarismo para seguir de samba, que é um tal de Arlindo Domingos da Cruz Filho, né? E você foi falando, essa história se assemelha muito com a do Arlindo nesse sentido. Você largou o militarismo também e foi viver de samba? Como é que foi isso? Larguei agora, Agora? Com 31 anos de carreira, eu estou na reserva, né? Digamos assim, aposentado.
Mas eu fui do início ao fim de carreira. Maneiro. Chegou aquele momento que chega para todo mundo, e aí não é só no militar, né? O Zeca Pagodinho trabalhava, né? O Jorge Aragão também trabalhava na IBM antiga, aqueles cartões gigantes, ficava furando. Chega uma hora que para algumas pessoas, você tem que escolher, porque não dá para conciliar. Aconteceu com o Marquinhos PQD, o nome não é à toa. O Reinaldo foi para São Paulo trabalhar em banco. Trabalhar no Citibank, né? Isso, o Vanderlei Monteiro era funcionário do Banco do Brasil. Sim. O Mauro Diniz era de Marinha também. Mário Sérgio também foi de Marinha. O Martinho da Vila, né? E várias outras pessoas não tão conhecidas, mas que a gente conhece do nosso métier, né? Sim. De instrumentista, de cantores com menos expressão, comparando com o Zeca Pagodinho, né? Comparando com Arlindo Cruz, comparando com Martinho da Vila, uma galera que está assim no nosso degrauzinho, né? De humildade, que a gente conhece, que também trabalha e concilia. Uma galera que faz isso, e tem muito funcionário público e tem muito militar, bicho. Muito, muito, muito. Mas tem muita gente que trabalha em 2, 3 empregos, porque até hoje, infelizmente, a nossa profissão de sambista ela não é justamente remunerada. A gente gera muito valor para a cidade e o retorno é bem pouco, assim, pouquinho mesmo, entendeu? Esse era o ponto. Em relação ao que deveria ser. Sim. Até em dados e números, né, pelo que a gente gera de economia na cidade. Né? Tem um estudo da Rede Carioca de Roda de Samba, se não me engano, de 2016 para 2017, que mapeia tudo isso, né? Economia criativa, o quanto a gente gera para a cidade, e o retorno está bem aquém daquilo que a gente gera, sabe? Então, é uma profissão, em matéria de grana, muito pouco valorizada. Em 2019, eu fecho o meu bacharel, né? Eu sou bacharel em Ciências Sociais pela UF, e aí já retorno com o Poeirapura, né? Que o Poeirapura ele pode ser dividido em 2 momentos. O momento inicial, de 2019, lá em Madureira, né? Proposta de um pagode maneiro, um pagode que a galera possa chegar, que a gente consiga montar um discurso também engajado, racializado, né, contra qualquer tipo de opressão. Essa ideia já era latente lá, mas a gente não conseguia ainda botar isso para frente por diversos motivos, né? E aí veio a pandemia, depois a gente volta com o Poeirapura em outubro de 2021, né? A gente já estava com vacinação começando a ter um espectro maior, então a gente retorna na casa do Nando, né? Em outubro de 2021 é quando o bagulho dá um boom. Mas aí eu tenho que falar de como isso começa. O Matheus é meu parceiro assim, de muitos anos. Acho que a primeira vez que a gente trabalhou junto talvez tenha sido na volta do Botequim do Império, até por uma coincidência, né? Ele foi lá por uma galera da diretoria do Império, e eu fui lá por uma outra galera da diretoria do Império, que não se falavam muito em matéria de ações culturais, sociais, então algumas coisas chocavam. Então ele veio com o bonde dele, eu vim com o meu, né? Mas a gente já se conhecia, assim, né? A gente não tinha trabalhado junto, mas já se conhecia. Então foi a primeira experiência nossa trabalhando junto, né? Na reedição do Botequim do Império, deu muito certo, assim, o bagulho ficou maneirão. E aí depois fizemos outros vários trabalhos, né? Dentre eles, a gente destaca o Arrasta Povo, que também é o nome do disco do Roberto Ribeiro, né? Fizemos lá no Boêmio de Irajá, durou pouco tempo, mas foi muito marcante, né? E o Matheus tinha vários projetos, ele é idealizador do Samba na Serrinha, que foi aquele boom, né? Ele tinha o Quebagê também, que foi um bagulho maneiro, e ele traz toda essa expertise para o Poeirapura. Então, eu também
tinha o Grupo Autonomia, já tinha... montei a associação, o Movimento Cultural Samba na Veia. Eu fiz parte durante um tempo curto, mas fiz parte do Grêmio Recreativo de Arte Negra Quilombo. Então, eu tinha uma experiência, para além da organização de pagode, organização de movimento social, né? A partir do samba. Então, eu tenho essa expertise, na verdade. Não tinha, né? Eu continuo tendo. Então, a gente começou a juntar as ideias. E o interessante do Poeira Pura, quando a gente se juntou, a gente ficou bastante tempo trocando ideia antes de fazer, né? Então, a gente pegou a experiência daquilo que não deu certo, daquilo que quase deu certo e daquilo que deu certo por pouco tempo, para a gente conseguir montar uma parada assim mais robusta, tivesse uma longevidade, né? Que tivesse uma remuneração no mínimo justa para quem tocasse com a gente, mas a gente tinha que começar pequenininho como qualquer pagode, então tinha que começar no lugar, né, relativamente pequeno, mas que fosse maneiro. Então, o Matheus encontrou a casa do Nando. A gente teve que fazer um pagode sem microfone, né? Naquela época eu já não fazia mais roda de samba sem microfone, porque é muito desgastante, né? 200 mil anos fazendo isso, chega uma hora que cobra, a saúde não tem jeito, a saúde cobra. Mas a reinvenção do Poeira Pura foi justamente essa, a gente fazendo um lance que é tradicional, uma roda de samba sem microfone, né? Mas que tivesse um veneno na parada, assim, uma coisa meio nebulosa, uma coisa meio fumaça, uma coisa mais sensual, e que fosse recortado por discursos poderosos, né, contra qualquer tipo de opressão. Eu respeito pra ser respeitado. A garotada de hoje em dia não quer mais ouvir você. Estão caindo no cavalo. Tem sempre um mais ousado que não topa a sugestão. Está portando e não se importa. Não geral. Maneiro, você falou do Poeira. A gente vive um momento muito interessante no samba, né? A gente tem roda de samba, sempre teve, mas eu acho que tem mais gente de fora chegando, assim, pessoas que não cresceram ouvindo samba, que estão procurando rodas de samba e tal. A gente estava até conversando aqui na redação um dia desses, nosso coordenador aqui, Rafael Cazé, falou que estava passando pela Glória, aí tinha uma roda de samba no Passeio, uma na Praça Paris, uma na Edson Cortes, assim, simultaneamente, uma do lado do outro, e fervendo, né? A gente tem a galera fazendo em Madureira, no Irajá, Piedade, mas também tem a galera em Laranjeiras, lá no Cardozão, tem a galera no Morro do Pinto, que é uma outra galera, mas enfim, tudo é samba. E eu queria que você falasse um pouco desse momento, cara, que o samba está vivendo, assim. Você acha que é o grande boom do samba, assim, pela tua experiência, em relação a público? Não é o grande boom, não. Talvez seja o momento onde a gente tenha uma impressão desse boom por conta da internet, da conectividade, da facilidade da gente ver outros lugares que a gente não veria, a não ser em reportagem de televisão ou notícia de rádio, indo lá. Então, a gente consegue ver movimentos de samba no Recôncavo Baiano, e dificilmente a gente veria, inclusive na televisão, sabe? A gente vê movimentos de calango, que é samba também, para as bandas do Espírito Santo, que a gente não veria, né? E falar em samba, em pagode de uma forma geral, sempre teve muito alcance, né? De várias formas, tanto roda de samba quanto samba show, de palco, ou apresentação artística, seja como for, sempre teve um grande alcance. Mas a gente tem uma impressão porque a internet causa essa impressão. Mas, na verdade, o grande boom do samba, o grande boom
das rodas de samba. O grande boom do samba é complicado falar, porque tem muitos momentos emblemáticos que a gente tem que considerar o contexto, né? Eu vou chegar lá. Porque é uma história relativamente longa, eu vou tentar resumir. Para mim, o grande boom do samba das rodas de samba foi nos anos 80, né? Onde esse nome pagode já era forte, mas ele ganha uma outra conotação, ganha uma projeção assim, inimaginável. A gente estava num momento onde o rock nacional era muito forte, mas o pagode também era, né? Então, não era uma disputa, apesar que dentro da mídia sempre rola aquela disputa, porque é produto, tem que vender, então a gente coloca isso aí em exposição para vender, mas nos anos 80 tinha um pagode a cada esquina, então chegou um momento de ter, na cidade do Rio de Janeiro, mais de 2.000 rodas de samba. Eu não sei se a gente consegue ter isso, a gente está em 2025, eu não sei te dizer, porque a última pesquisa que eu tive acesso, ela está um pouquinho defasada, mas talvez seja próximo da realidade, que é a pesquisa de um agrupamento, de uma associação que eu fiz parte, que é a Rede Carioca de Roda de Samba. A gente mapeou isso, né? A gente começou esse processo lá em 2013, 2014, a montar. Em 2015 nasce a Rede Carioca de Roda de Samba. A gente mapeou, tivemos projetos, né, ali de roda de samba. Então, a gente naquele momento, eu não sei se a gente tinha mais de 100 rodas de samba, talvez tivéssemos mapeadas, não, mas tinha algumas rodas que não estavam no processo da Rede Carioca de Roda de Samba, mas acredito que tinham mais de 100 rodas de samba na cidade do Rio de Janeiro. Então, se a gente for comparar esse momento com esse outro que eu falei, dos anos 80, né, não dá nem 10%. A diferença é brutal. É uma diferença brutal. Porém, a gente tem que entender que o contexto dos anos 80 para samba era outro, né? A gente fala em mais de 2.000 rodas de samba, mas que rodas de samba são essas, né? Rodas de samba que acontece esporadicamente na esquina, rodas de samba que acontece na casa de fulano, encontro de família. Esse contexto não está muito bem dado, mas isso é uma informação oficial, ter mais de 2.000 rodas de samba, né? Apesar dessa pesquisa não ter sido aprofundada. E também, naquele momento, a gente tem uma geração que, por vários motivos, ela ganhou uma projeção que eu não sei se uma outra geração anterior tenha alcançado, porque a geração Fundo de Quintal, ela não chega só com artistas de excelência, né? Ela chega com uma bagagem de experiência que a gente não conta muito, mas ela chega com uma gama de artistas de vários segmentos naquele movimento, e a gente chega com uma carência realmente de samba no mercado, digamos que fonográfico, como produto, para dar mais uma alavancada, como já tinha sido em um certo momento dos anos 70. Então, nos anos 70, tivemos grandes vendedoras e grandes vendedores de disco, como Clara Nunes, Roberto Ribeiro, né, o próprio João Nogueira, uma galera que vendia muito disco, e em certo momento isso vai dando uma caída, como é normal. Né? E aí chega uma galera assim, da pesada assim, em todos os sentidos, né? Vamos só falar alguns nomes, né? Que é o Zeca Pagodinho, que estava chegando naquele momento ali, né? Zeca Pagodinho, se eu não me engano, nasceu em 1959, mas estava lidando com Bira Presidente, que é o grande mandante, o grande comandante do Grupo Fundo de Quintal, o grande idealizador, né? Ou pelo menos o grande representante, que é um cara que nasceu em 1937. Era um cara 22 anos mais velho que o Zeca. E, ao mesmo tempo, Almig Neto, que já tinha uma experiência musical muito antes do Cacique de Ramos, que o irmão mais velho dele, Chiquinho, tocava no Originário do Samba. O Almig Neto já tinha gravado música, o Almig Neto já fazia a banda base do Originário do Samba lá em São Paulo. E aí tem o Neuci, né, que é filho do João da Baiana, tinha a primeira geração da pesada do samba que a gente considera, né? Donga, Pixinguinha e João da Baiana.
Neuci, filho do João da Baiana, que já tinha gravado, se eu não me engano, não sei se com Elza Soares ou com Elisete Cardoso, mas é um cara que já chega no fundo de quintal com uma bagagem, né? E aí chega Arlindo Cruz, que é contemporâneo do Zeca, mas o Arlindo Cruz, com 15 anos, estava gravando cavaquinho no disco do Candeia, e o pai do Arlindo montou um grupo com o Candeia, que é o Mensageiros do Samba, e ao mesmo tempo Emílio Santiago, que cantava lá, que já era um artista de ponta, a Beth Carvalho, que é uma grande referência, considerada a madrinha daquela geração, que já era uma artista de bastante sucesso, né, que se reinventou para aquele modelo de samba, né? E o Lenine frequentava lá, né? Muitos jogadores de futebol famosos, né, iam lá. Então, foi uma conjunção única naquele momento que proporcionou que esse movimento ele fosse alavancado no Brasil de uma maneira que não tinha acontecido antes, sabe? Então, não é à toa que, né, tem reportagens que falam do pagode e fala dessas mais 2.000 rodas de samba espalhadas pela cidade, né? A gente sabe o nome de algumas famosas, né? A gente não vai saber o nome nunca de todas, porque é muita coisa se perdeu, não foi registrado, não tem pesquisa, então o bagulho já foi. Esse momento agora, eu considero que é um momento de... É um certo refluxo por conta da pandemia daquilo que aconteceu no início dos anos 2000, que é uma outra virada do samba. O que acontece? Esse modelo de samba, né, o pagode do fundo de quintal, que chega e toma conta, ele é suplantado em matérias de mídia por aquela geração do Negritude Júnior, Raça Negra. Eles chegam e tomam conta de tudo, né? Um outro modelo de samba, uma outra rapaziada, né? E a galera fala de samba paulista, samba paulistano, samba de São Paulo, mas isso não é verdade, né? Porque tudo bem que o Negritude Júnior é de São Paulo e o Raça Negra é de São Paulo, mas só para contrariar é de Minas e o molejo é do Rio de Janeiro, sabe? Então, é um outro modelo de samba que essa galera chega da pesada também, chega com muita força, né? Esse modelo de roda de samba que a gente fazia até os anos 80 dá uma secada, isso aí diminui bastante, né? Então, a gente tinha alguns lugares de referência, como o pagode da Tia Doca, que nunca parou, o pagode da Tia Gessi, de vez em quando aconteciam algumas coisas no Boêmio de Irajá, né? Então, no iníciozinho dos anos 90, né, para metade, tinha muito pouco roda de samba espalhada. Aí, no finalzinho dos anos 90, chega uma outra galera, né, que aí eu fiz parte também, como eu falei, Marquinhos Oswaldo Cruz, Ivan Milanês, essa galera bem mais velha, que puxa esse movimento de rodas de samba de uma outra maneira. É uma galera que não tem mídia, que não tem espaço em rádio, até porque já tinha mudado a concepção de produto musical, de venda e comercialização, né? Já era o CD estava caindo, o MP3 chegou, mas chegou já caindo, e aí música digital, então dá uma bagunçada assim, meio na lógica, tanto mercadológica quanto cultural, de se fazer samba. Só que tinha uma galera que sempre apostou muito na roda de samba como as guardiãs da forma tradicional de se fazer samba, né? E abrigar outras maneiras também, né? E aí essa galera meio que faz esse movimento crescer de novo e, tipo assim, a partir de alguns pontos, né? A partir da Lapa, a partir de Madureira, a partir de Padre Miguel e Realengo, no final dos anos 90, o pagode cresce novamente, até a gente chegar em final, sei lá, de 2012, 13, a gente tem uma porrada de roda de samba novamente no Rio de Janeiro. A gente tem a Pedra do Sal bombando, assim, né? O pagode da Tia Doca mais cheio do que nunca, né? Só para falar algumas. E aí tem samba espalhado na cidade toda. Isso vai crescendo, a gente monta a rede carioca de rodas de samba também para mapear esse movimento, para entender como é que funcionava esse crescimento e para dar um pouco mais de dignidade do nosso movimento, que apesar de ser grande, ele ainda era muito pouco valorizado em todos os sentidos. Então, a gente estava fazendo pagode, mas
a polícia ficava ali de guarda, a guarda municipal ficava do outro lado também de guarda. Então a gente tinha que ir lá na sede da guarda municipal, pedir autorização à polícia para fazer um pagode, entendeu? Então a gente estava muito com bastante problema nesse sentido de poder exercer o pagode na cidade, né? Porque fazer pagode também é uma atividade política, porque você disputa a cidade. Então, quando você disputa, você vai gerar enfrentamento, né? Enfrentamento com vizinhança, enfrentamento com o poder público, enfrentamento com o comércio local, porque se você botar a sua bebida, né, o bar não vai ficar satisfeito. Então, tem essa disputa política mesmo. Fazer pagode é fazer política, não tem jeito. Você tem que partir para a disputa, tem que negociar, abrir mão daqui, tem que bater o pé ali. É sempre assim. Então, a gente monta a rede carioca de roda de samba nesse sentido, para mapear. Ela está até hoje aí. Né? Eu saí, mas ela está até hoje aí, né? Reformulou também. E aí o movimento foi crescendo, e aí vem a pandemia. E aí para tudo. E aí realmente para tudo. Quando abre, volta tudo com muita força. Então, eu acho que esse momento ainda é um refluxo desse momento anterior que eu falei, né? Final dos anos 90, pegando todo o cenário dos anos 2000, enfim. Assim, e é um momento que a gente tem que se voltar para as rodas de samba, porque a consolidação de artistas de referência, né, no cenário nacional para o modelo de samba que a gente faz, ela ficou um pouco defasada, né, em relação a outros modelos de samba. Por exemplo, a gente tem toda essa geração que a gente chama hoje de pagode 90, que tem uma sequência, sabe? Assim, não estou falando de qualidade técnica musical, estou falando mais de exposição comercial, digamos assim, né? Um tipo, um modelo, um produto que vamos botar no termo bem chulo, que a mídia hegemônica abraça, né? Não é só isso, mas tem isso também. Então, essa galera teve uma continuidade. Então, a gente vem com Negritude, Exalta. Negra, Exalta vem até um pouco depois, mas de referência, né? De mídia. A referência são esses três, né? Negritude, primeiro Raça Negra, depois Negritude e Só para Contrariar, né? São as referências. Tem grupo que começou antes deles, porém, eles são os primeiros a ganhar assim, projeção nacional, né? Assim, artistas de palco gigantesco, né? De shows pirotécnicos, enfim. Né? E aí essa galera deixa um legado assim, né? Por conta de mídia, né? Para além da qualidade. Então hoje você vê, né? Você vê Thiaguinho, você vê Mumuzinho, você vê Ferrugem, que tem relação direta com essa galera e ocupam um espaço gigantesco na mídia. Mas a galera que, tipo assim, de Fundo de Quintal, de Zeca Pagodinho, né, tem uma galera gigantesca que faz samba nessa linha, mas você não vê na mesma posição de mercado, né? Então, tem, por exemplo, um grupo de amigos meus aí, que é um grupo que a gente olhava assim e falava, porra, é esse grupo aí que vai puxar o bonde, né? Que é o Galo Cantor, que é um grupo de excelência, né? Mas não teve a mesma abertura de mercado que um outro formato de samba teve, porque o Galo Cantor é um samba que a gente considera mais tradicional, né? Que aí foi perdendo espaço por vários motivos, né? Mas principalmente porque falta de vontade, né? De quem tem muita grana, de quem tem a mídia, de apostar nisso também. São informações genéricas, mas eu tenho isso muito mais estruturado em pesquisa que não dá tempo de falar aqui. Mas isso é um apanhado geral, digamos assim, desse papo que a gente está tendo. Maneiro, Rogério. É muito legal trocar essa ideia com você. A gente está chegando aqui ao final do nosso papo, foi um prazer. Mas antes eu queria que você deixasse um recado, porque assim, o samba sempre foi muito um espaço de educação, né? Um espaço educacional. Você falou do Cacique, a galera, para fazer aquele formato de samba acústico, teve que educar o público, né? Para aquilo funcionar. E você e o teu projeto tem mais ou menos isso também, né?
vocês educam a galera, principalmente a galera que está ali no primeiro anel em volta da roda, e enfim, que ali é para a galera cantar, não é para, né? Não é para se distrair, fazer selfie, atrapalhar o artista, enfim. E eu queria que você deixasse um recado, porque tem muita gente chegando no samba. Eu, enquanto frequentador de samba, eu vejo que tem muita gente nova chegando. Eu queria que você deixasse um recado para essa galera que está vindo aí, de como se comportar, assim, um recado rápido, de como essa galera chega nesse ambiente, nesse espaço, que é tão sagrado para a gente. Antes, eu só queria falar uma coisinha. Tem a ver com isso que você está falando também. Que roda de samba é um lugar de formação, não tem jeito. Roda de samba, principalmente roda de samba acústica, é lugar de formação, principalmente formação de público. Então, você tem que formar o público. Principalmente com aquele repertório que você está colocando ali. Né? Então, às vezes você monta um pagode com música mais desconhecida, então você tem que ter uma galera, um público linha de frente, para cantar, né, bastante, para ter força, para isso aí chamar a atenção de quem está um pouco mais atrás, mais afastado da roda, para se ligar que aquele pagode é naquele formato. E é isso. Quando eu cheguei era assim também, e não vai mudar. Roda de samba é um lugar de formação. Então, para quem está chegando, e eu acredito que quem está chegando sempre teve contato com samba desde berço, igual eu tive, né? Igual meu filho tem, meu filho rapaz de 25 anos, mas em 3 meses estava no colo do pai dele nos pagodes da vida. Então, essa galera mais nova também tem contato, né? Apesar do funk ter muita força, o rap tem muita força, o sertanejo tem muita força, o samba é base, o samba é chão. Então, essa galera tem uma relação familiar com o samba. É chegar no pagode e curtir o pagode. E aí, no caso de curtir o pagode, é se ligar na música que está tocando para aprender. E se for uma música que você sabe, cantar mesmo, bater na palma da mão, entendeu? Porque o lugar da roda de samba é esse, é de formação, e você está ali para fazer parte do bagulho, entendeu? Não é simplesmente para curtir, não é só uma balada. É também, mas não é só. E a função da balada talvez seja, né, o menos importante ou que fica em terceiro plano. Tá no pagode, meu irmão, é para fazer pagode. Aí é para cantar, palma da mão, né, para aprender. Pô, e decorei um trechinho daquele pagode que eu não sei. Chega no final, pergunta quem cantou. Como é que é esse pagode que se cantou aquele pedacinho ali? E aí o bagulho vai perpetuando, entendeu? É isso. Tem que saber chegar para poder sair na moral também. E poder voltar, né? Porque se der de maluco, não volta mais, né? Tá ligado? Tem jeito. Rogério, prazer trocar essa ideia com você, meu irmão, mais uma vez. Obrigado aí pelo seu tempo. Espero que a gente volte a se falar. Apareça aqui nos nossos estúdios. Traz teu cavaco, que a gente faz um samba aqui, uma entrevista aqui pessoalmente. Te relembra os negócios legais, né? Prazer muito, muito grande ter você aqui, tá bom, meu irmão? Obrigado, meu irmão. Tamo juntos. Foi muito bom bater esse papo. Pena que o tempo é curto, né? Que o que não falta é história pra gente contar. História para São Paulo que não falta.